nós vamos falar sobre esgotamento emocional. Nós já vamos explicar o que é isso, mas chega, como eu tenho falado, finalzinho de ano, né? Parece que a gente já está sem pilha, já está ali esperando virar o ano para renovar as forças e começar mais 365 dias ali de luta, de batalha, e que seja um ano de grandes vitórias. O porquê que a gente chega tão cansado? Por que a gente se esgota tanto? Vamos então responder a essas perguntas no nosso Tribuna de hoje. Antes de eu chamar aqui a Carol, que já está aqui conosco. Carol. Boa tarde, Movimento Jovem. Boa tarde, pessoal de casa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Semana que vem tem programa especial. Exatamente, especial. Queremos vocês aí, ó, juntinho com a gente. Vai ter coisa boa demais aqui no programa. Já se sentiu assim já, Carol? Já chegou assim no fim do ano se arrastando? Ah, sim. Não precisava nem chegar no final do ano. Final do nem esperar semestre da chegar. faculdade eu já tava tipo... Mais ou menos assim, né? E é isso aí que acontece com muitas pessoas, com muitos jovens. Então nós vamos acompanhar tudo isso agora no Tribuna do Jovem. Esgotamento emocional. Chegamos ao nosso limite emocionalmente falando. Por que isso acontece? Quando acontece? O que fazer quando acontecer? Tudo isso nós vamos responder agora. A profissional vai falar mais sobre esse assunto e vamos chamá-la então ao palco para discutir um pouco mais sobre isso. Ela que é psicóloga e palestrante. Elisandra Nascimento, por gentileza. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Pode se assentar, fique à vontade. Doutora Elisandra, para a gente começar a falar um pouco sobre isso, já dá aquela pincelada inicial, o que seria esgotamento emocional? É mais ou menos o que eu falei, não? Isso. Boa tarde, galera. Boa tarde, Carol. Bom estar com vocês. Final do ano e quantas pessoas não estão esgotadas, Gabriel? O que você falou tem muito sentido, né? É aquele momento que eu considero que é um mês que a gente conhece como fechamento. Né, um mês que a gente entra em balanço, onde nós começamos a pensar, o que eu fiz? E os projetos do início do ano, o que deu certo, o que deu errado. E isso as pessoas acabam trazendo muitas frustrações. Porque eu costumo dizer que há uma exigência externa do meu trabalho, da faculdade, do colégio. A Carol estava dizendo, né? Chegar no final do semestre já é o suficiente para... tá ruim, para a gente querer férias, querer ir para longe. Então, são muitas exigências, tanto externa como interna, porque nós temos um grau de exigência interno que nem sempre vai dar certo, não somos máquinas. É isso aí mesmo, o pessoal chega no finalzinho do ano, tá cansado mesmo, tá esperando ter essa virada para ver se as coisas dão uma renovada, aí você liga a televisão, tá lá, então é Natal, e o que você fez? Dá uma sensação de culpa, não dá? Você fala assim, não fiz nada, mas, ou seja, dá para fazer mais. Então, na verdade, o problema, acho que muitas pessoas esperam também essa virada, como se as coisas fossem acontecer magicamente, virou o ano, virou, estamos renovados. Isso acontece, Carol, na vida de muitas pessoas, nós que estamos aí no meio de jovens, muitas vezes, a gente vê o jovem assim, né? Você que também está no altar, você que ministra a palavra de Deus, que está ali, leva a palavra juntamente com a banda. O que você tem visto também disso na sua vida ministerial e pessoal? A gente vê o jovem ali, de repente está sedento, quer mais de Deus, se enche, só que parece que tá furado, né? Vai andando, vai voltando para casa, volta os dias de estudo, de trabalho, aí vai se esgotando cada vez mais. Ministerialmente falando, como é que você enxerga isso? Há também uma cobrança, né, diante dos jovens. Acredito que dos exemplos que a senhora foi trazendo para a gente na vida profissional, né, na vida acadêmica, são fatores que acabam colocando sobre as pessoas, né, aquele peso, aquela obrigação de fazer sempre mais. Só acredito que essa cobrança assim, que existe, seja ministerialmente como ele trouxe, né, provoca esse esgotamento emocional na gente, ou também pode ser também algum fator do próprio corpo, né, alguma coisa assim da saúde da pessoa mesmo. Assim, sendo que alguns podem ter mais esse esgotamento, outros podem sofrer menos com isso. Tem alguma coisa assim que distingue? Ou apenas as situações do dia a dia? Ou também tem essa parte atrelada à saúde? Carol, o esgotamento emocional, ele precede muito mesmo as questões comportamentais, os fatores externos. Porque a gente diz assim, nós somos uma caixinha que é controlada
por essa, né, pecinha importante chamada nosso cérebro. E ele emite informações para o nosso corpo. Tá, esgotei, meu corpo está cansado, eu não tenho ânimo para mais nada, mas tudo começou aqui. Né, um grau de cobrança, uma exigência externa, um padrão, né? Todas as áreas da nossa vida são cheias de padrões e são padrões que nem todos nós vamos alcançar. Então, é entender os seus limites, entender aquilo que é importante para você naquele momento e respirar. Eu não vou conseguir tudo hoje, talvez não vou conseguir tudo em janeiro, fevereiro, ou março, em abril, não vou conseguir tudo em 2017, mas o que eu consegui? É uma forma de respirar e começar a se respeitar um pouquinho nos seus limites. Porque o esgotamento emocional, ele atinge o nosso corpo, mas ele começa aqui, na nossa mente. Eu queria até já ligar outra questão, né? Muito bom isso que a senhora nos trouxe, a respeito da questão quando a pessoa se sente ineficiente, né? Até ministerialmente, às vezes está com aquele pique todo, como o pastor trouxe, e depois, né, fica ali, não sei se eu consigo, não me sinto apto para isso. Esses altos e baixos, essa sensação de ineficiência, né, pode estar atrelada a esse esgotamento mental, esse esgotamento emocional da pessoa? Pode, mas aí de novo nós estamos falando da mesma coisa, padrões de exigência. Somos seres humanos, né? Nós não vamos acertar todas as moedas. Então a gente tem que aprender a se cobrar menos, a pegar mais leve conosco mesmo. Eu sei que externamente nem sempre vão respeitar o nosso tempo, a nossa eficiência, mas essa exigência toda pode gerar esse esgotamento e isso vai causar de dores, uma dor estomacal, uma gastrite e em estados mais graves vai gerar doença mesmo. Vai gerar doença. Muito bem. Doutora, tem como evitar esse tipo de esgotamento? Se tem, como evitar? Que as pessoas não cheguem até o limite, como a senhora bem estava falando, né? Esses padrões, né? Eu tenho que seguir, eu tenho que ser perfeito para a sociedade, para o meu trabalho, para aquilo que eu estou fazendo. Como não chegar nesse limite? Como evitar esse esgotamento? Em primeiro momento, Gabriel, o se conhecer, ele põe limites, né? Quando eu me conheço, eu sei até onde eu consigo ir. Em segundo momento, comunicar o meu próximo, conversar na empresa, saber qual é o meu padrão de estudo na faculdade, no colégio. A gente tem que, a cada dia mais, se apropriar de nós mesmos, né? Porque, assim, por mais que existam exigências externas, ainda somos responsáveis pelo que está acontecendo aqui dentro. Se eu não comunico, por exemplo, na empresa, que o meu tempo é um pouquinho diferente daquela exigência, permitir-me, dar-me um prazo a mais naquilo que eu estou fazendo, a conversação, ela resolve muitas questões. Outras coisas a se fazer, vamos buscar mais bem-estar, vamos buscar uma alimentação melhor, vamos perceber como está o nosso sono, vamos aplicar alguma atividade física no meu dia a dia ou na minha semana. São coisas que vão gerar bem-estar, ou seja, vai evitar com que eu exploda e eu sinta essa sensação de esgotamento. Muito bem, isso aí. Carol? E, doutora, a Maria tem uma pergunta assim, muito importante, né, a respeito de uma doença que, infelizmente, tem afetado muitos jovens e muitas pessoas no Brasil e por aí afora, né? Pode fazer sua pergunta, Maria. Então, boa tarde, gente. Boa tarde, Maria. O esgotamento emocional pode causar a depressão? Com certeza, Maria. Porque esse esgotamento emocional, ele começa a gerar em nós uma frustração. Uma frustração não cuidada começa a gerar tristeza. A tristeza não cuidada começa a me isolar. E é uma cadeia, né? E eu vou cada vez mais entrando em alguns submundos internos que meu corpo ele começa a paralisar. Né? A depressão, ela é uma baixa de serotonina no nosso organismo. A serotonina é o regulador de humor do indivíduo. Então, se eu não estou bem, se eu me sinto mal, se eu não me sinto aceito, eu começo a me deprimir. Estar deprimido não é ser depressivo, porém, uma constância, né, nesse sentimento de depressão vai me gerar, de fato, a doença.
depressão a ponto de repente, eu paralisar e não querer mais sair de casa e não conseguir mais ir para o trabalho e começar a me isolar cada vez mais. Tem que se cuidar. Muito bem. Olha, nós fomos às ruas e nós perguntamos às pessoas se elas têm sentido isso, se elas têm vivido essa situação. Vamos dar uma olhada no que o povo fala? Na sua opinião, o que tem causado o esgotamento mental nas pessoas hoje em dia? Hoje é política, né? Tudo, dia a dia. Trabalho, todo mundo trabalha, tem sua correria para fazer, para trabalhar, seus direitos, suas obrigações, e ver esses políticos fazendo desse país o que querem, roubando e ficando à mercê deles mesmo. Eu acredito que o conjunto, hoje é o mundo capitalista, na verdade, é o ter, possuir e conquistar, esse conjunto de informações, a busca incessante por ter tantas coisas ao mesmo tempo, acho que está fazendo com que as pessoas cada dia mais tenham esse esgotamento mental. É o nervoso, o cansaço, a falta de trabalho, a falta de oportunidade. Eu acho que o estresse, a correria, o dia a dia, é muita informação que o pessoal quer agregar e não dá tempo, e é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu acho que isso acumulou demais no ser humano e ele não se deu conta disso, e eu acho que está até prejudicando. Acho que uma série de fatores. A primeira de todas elas é a política, infelizmente. A segunda, para mim, as notícias desagradáveis que a gente escuta em todos os telejornais, tanto de acidentes como de morte, assaltos, enfim, uma série de fatores que essas coisas vão aborrecendo o ser humano. Você vê, coisa séria. Vou até pegar um gancho do que esse último senhor falou. Ele falou a respeito da política, que ela interfere muito. A gente costuma discutir política ou falar, está certo, está errado, eles fazem isso, eles não fazem, mas a grande verdade é que acaba atingindo diretamente a vida das pessoas em relação a salário, em relação a condição e qualidade de vida. Alguns desses fatores, essas más notícias, liga, como o pessoal brinca, né? Liga o jornal, espirra sangue da televisão, isso também gera um certo esgotamento mental ou emocional, ou é um pouco mais de você, mais pessoal a coisa? Olha, Gabriel, em partes gera sim. Por quê? A mídia, né? Nós estamos aqui, somos mídia, somos reprodutores de informação, geram expectativas no indivíduo e nós somos reprodutores, muitas vezes, daquilo que estamos sendo alimentados. Então, e isso é interessante, eu analisando que os homens falaram mais de política, né? E isso é diferente para os homens e para as mulheres. Os homens, o que mais adoecem eles são as questões relacionadas à estabilidade. Quando a gente fala de política, nós estamos falando de estabilidade. O homem, ele é a razão, né? Então, você vê que é interessante ver na pesquisa. Os homens falaram das questões mais que são razão. Sociais. Sim, sim. A mulher, ela vai passar por um esgotamento emocional, às vezes, por problemas em casa, problemas com os filhos, o relacionamento que não vai bem, porque a mulher é mais afetividade, né? Então, assim, a razão e a emoção. Porém, ambos podem gerar o esgotamento. E são padrões estabelecidos, né? O que a mídia hoje alimentam as casas. E isso, realmente, infelizmente, nós não temos que seguir isso tão à risca. Temos que separar o que é nosso e o que é do mundo, né? O que é global. Há pessoas que, exemplo, já ouvi mães que falam: não deixe o filho sair, a filha sair, porque a televisão disse que as ruas estão violentas, né? Então a gente tem que aprender a separar, senão a gente vai surtar, né? Algo aconteceu lá no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro. Estamos aqui em São Paulo e as pessoas estão apavoradas porque nas ruas estão acontecendo isso. Eu tenho uma paciente que eu cuido, ela é uma adolescente que já vai numa questão de depressão a pânico, que por ouvir, teve um surto aqui mesmo em São Paulo de abuso nos ônibus.
né, nos transportes públicos. E ela não queria mais andar de ônibus. Olha como ela foi atingida. Ela não foi atingida diretamente, né? Mas pelas notícias isso gerou o pânico. Sim, gerou. Ela já estava num quadro de depressão, um pré-indício de pânico. Aí ela começou a usar as informações da mídia e começou a paralisar mais ainda. E com ela é um caso que eu acompanhei com um acompanhamento terapêutico de colocar ela em contato com aquilo e mostrar, tá vendo? Não é bem assim. Então, isso que eu falo de conhecer nossos limites. E não podemos generalizar tudo. Porque lá fora, né, na política, as questões sociais, realmente elas são bem desonestas, bem desequilibradas. Mas não pode afetar em mim. Eu sou responsável por isso. Muito bem, muito interessante. É muita informação, né? Nós somos bombardeados o tempo inteiro. E pegando esse ponto da política, né, que o senhor trouxe, que o Gabriel também trouxe, nós estamos aí caminhando para um ano de eleição, né, algo muito sério. E diante de todo o cenário que a gente tem enxergado no nosso país, nós nos sentimos mesmo que meio que responsáveis, assim, de tomar decisões boas. Mas, ao mesmo tempo, isso parece que causa em muitas pessoas esse esgotamento mental, né? De buscar aqui, buscar ali, e às vezes parecer que não está caminhando para lugar nenhum. Seja na política ou qualquer área da nossa vida, que dica a senhora pode nos dar a respeito de não deixar que esse esgotamento interfira na hora de nós tomarmos uma decisão importante? Tá, é você priorizar aquilo que você tem como ideal, como valor, né? Por exemplo, em política. A gente não pode realmente entrar no contexto e na vibe de que A tá falando, B tá falando, né? Às vezes, dentro das próprias famílias, há guerra, tanto na política quanto no futebol, por exemplo, porque você não torce pro meu time. Também conheço gente dentro de atendimento que dentro do mesmo ambiente familiar, a família cria pânico na menina porque ela quer torcer para um outro time de futebol. E essa menina, ela estava num quadro de depressão. Entre outros fatores, não só por isso, entendeu? Então, a gente tem que aprender a respeitar os nossos valores. Tem que aprender a respeitar o indivíduo do nosso lado. Cada um tem um pensamento, tem um valor. Então, a gente tem que aprender a pegar mais leve sobre todas as coisas. Porque a única pessoa que vai adoecer sou eu, né? Então, a gente tem que aprender a se cuidar mais. Muito bem, então ainda que venha um monte de coisa, né? É filtrar e tomar a melhor decisão. O que vai me atingir direto? O que realmente vai entrar dentro da minha casa ou faz parte da minha intimidade? Né? Lá em Brasília está uma briga, você vê que isso é uma discussão mais masculina, né? Mas o que realmente é importante para a minha vida, no meu dia a dia, no meu contexto, no meu bairro, na minha cidade, na minha família, na minha casa? Vamos priorizar o que é nosso, porque senão a gente vai esgotar, a gente vai adoecer e eles estão de boa. Muito bem, isso aí. Doutora, a senhora falava anteriormente a respeito de como evitar e tudo mais. E a senhora citou melhorar a alimentação, melhorar o sono. Fala um pouquinho mais sobre isso, que são duas coisas que a gente ama, né? Comer e dormir. E a gente, muitas vezes, é falta de tempo, é uma alimentação ruim, que gera também, ou pode vir a gerar, contribui, ou isso só fazendo corretamente ajuda? A questão do sono, a questão dos exercícios físicos e da alimentação, eles evitam, né, minha pergunta é essa, ou o mau uso deles, a maneira errada de fazer eles, pode gerar esse esgotamento? Aí entra naquilo que a gente falou no início, né? Em primeiro lugar, não somos uma máquina, somos seres humanos. Como seres humanos, a gente precisa de vitamina. Por exemplo, eu ir lá fora, deixar que o sol, né, faça parte um pouquinho do meu dia. Eu estou alimentando o meu organismo de vitamina C. E eu ir à academia, eu ir andar no parque, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, qualquer tipo de atividade física. Eu estou liberando um hormônio muito importante para o nosso organismo, que é o equilíbrio de humor, que é a serotonina. Então, são regularizadores dentro do nosso organismo que a gente pode ir perdendo por desgaste, né? Esgotamento emocional devido a tantas loucuras, a tantas coisas que acontecem no dia a dia. Eu e você, a plateia, todos nós podemos esgotar.
Isso é quase que, ao menos se fazer uma pesquisa aí de 100, 78% está se sentindo esgotado no final do ano, né? Tantas metas, tantos objetivos, eu não alcancei tudo. Então, assim, eu aplicar no meu dia a dia essas coisas, eu vou estar gerando bem-estar. E o bem-estar, ele vai contribuir com tudo isso. A alimentação, porque cada tipo de alimentação tem conteúdos que eu necessito para o meu organismo, que isso tudo vai gerar bem-estar. O exercício físico, atividades como hobby, fazer alguma coisa que você goste, que te gere prazer. Porque tudo isso eu estou trabalhando os hormônios dentro de mim, dentro do meu organismo. E isso tudo é para gerar bem-estar. Outra coisa, o sono, né? E isso eu vi que tem sido falado muito até nas mídias. Como que o sono tem prejudicado atividades lúdicas, atividades presenciais. Nesse mundo da tecnologia, as pessoas estão tão presas individualmente ao mundo, isso também esgota, Gabriel. E já é comprovado, por exemplo, que ficar com aparelhos eletrônicos o tempo todo perto de nós, quanta gente dorme com o celular aqui grudado na orelha, isso faz o indivíduo não desligar. Então, você fica em hiperatividade, isso esgota também. Chega um momento que você está com dor de cabeça, chega um momento que você perde o sono, no momento que foi feito para descanso, entendeu? Então, nós temos que policiar várias coisas do nosso dia a dia que vai fazer com que a gente viva melhor. Até porque, né, às vezes, o jovem, a pessoa, enfim, ela faz isso justamente para desestressar, ela diz, né? Vou assistir ali um seriado, né? Um Netflix ali, só mais um episódio, né? Que é a famosa frase, e passa a noite inteira. Para quê? Para eu sair dessa. Só que aí ela tá perdendo o sono, piora, né? Vou comer para desestressar, come um monte de besteira, não come direito, tá achando que isso está estimulando, de repente, um prazer momentâneo, que a médio ou longo prazo isso prejudica, mais ou menos isso? Com certeza. Alimentações. Nós estamos falando aqui todo momento de saúde, né? E saúde física e emocional, elas andam juntas. Hoje, a área da saúde não tem como, em psicologia, psiquiatria, a gente falar sobre emoções, estados emocionais, sem falar da saúde física, porque uma anda junto com a outra. Nós temos que rever muitos hábitos, né? A alimentação... parte de nós nos alimentamos muito errado, em horários errados. Isso vai gerar uma dor de estômago, uma gastrite, e isso tudo gera outros problemas e vai emendando. Os problemas de exaustão emocional atingem toda essa parte gástrica do indivíduo, né? Então, assim, se eu melhoro mais, tendo uma vida saudável no que eu como, no que eu faço, no que eu ouço, né? Até no que eu ouço, com quem eu ando, boas companhias, o que eu faço de lazer, quais os ambientes que me gerem bem-estar. Eu estou estressada, estou esgotada. Estar com a minha família faz bem? Férias, né? É o desejo de todos, não está ao alcance de todos, mas se permita. Qual é o teu dia de descanso? Vamos fazer nada? Vamos desligar um pouco os aparelhos eletrônicos, vamos tentar repousar. Quantas reportagens eu vi ao longo desse ano orientando o indivíduo para, no momento de repouso, desconectar. A gente não tem desconectado e isso tem agravado muitas doenças emocionais. Muitas. Coisa séria. E nesse mundo que a gente vive, né, tanta coisa ao mesmo tempo, se a gente não vigiar, a gente fica realmente sobrecarregado. Bom, a Maria tem mais uma pergunta para fazer, doutora. Okay. Né, ela quer um help aí a respeito de algo que pode nos causar também, além da saúde que a senhora nos trouxe. Em relação, quando a pessoa já está frustrada, a pessoa já chegou a um certo esgotamento, como a gente faz para lidar com a frustração de não ter alcançado os objetivos que a gente planejou? Maria, um dos pontos é você realinhar com você mesma quais são as suas expectativas e quais são as suas realidades. Maria, uma coisa muito importante para nós não somos robôs. Nós, quanto indivíduos no mundo, estamos aqui para ganhar e para perder, né? Se a gente tiver esse alto grau de cobrança, a gente nunca vai ser feliz. Então, é saber que em alguns momentos eu ganho, outros momentos eu perco. Quando eu perder, quando eu errar, quando eu não acertar, o que eu posso fazer para da próxima vez acertar? E não me penalizar, me punir por não conseguir ter feito aquilo. Tudo tem seu tempo. A própria Bíblia diz, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher. É isso que eu falo, que os indivíduos hoje não respeitam-se mais no tempo humano.
Então, teve uma frustração? Uau! E agora, a partir daqui, o que eu posso fazer diferente? É se cobrar menos. Reveja aquilo que realmente era importante para você, aquilo que está ao seu alcance fazer. Não somos máquinas. Respira, ergue a cabeça e vai em frente. Muito bem. Doutora, como identificar esse esgotamento? Você fala assim, mas você sabe quanto que você está no seu limite. Mas às vezes a gente está ali no corre-corre, no dia a dia, e vão tentando, né? Joga uma máscara no rosto e vão embora, na frente de todo mundo, tá tudo bem. A gente não tá legal, mas não sabe se chegou a esse limite. Ou também como identificar no outro, né? De repente a pessoa está toda atarefada ou está sobrecarregada dentro de casa, né? Com um relacionamento familiar e tudo mais, e ela está precisando de ajuda. Como que a gente identifica que a pessoa chegou no seu limite? Gabriel, o nosso corpo ele é um alarme ativo sempre, né? Às vezes a gente tenta burlar sentimentos, mas o nosso corpo grita. Aquilo que eu falei um pouquinho, dor de estômago constante, de repente é uma gastrite, é uma irritabilidade que não passa, mau humor. Eu começo a me distanciar das pessoas que fazem parte da minha vida, que nem só assim, como identificar o outro? Às vezes, relacionamento familiar, os pais não percebem, ou então percebem e não sabem o que está acontecendo. Os filhos têm se distanciado, não têm saído do quarto, não têm saído do celular, não têm saído de frente de televisor. Então, assim, os nossos comportamentos, eles passam informação a todo momento. Vamos ficar atentos a esses comportamentos. A perda de sono, ou então o sono excessivo, eu não tenho mais vontade de levantar e ir para a escola, não tenho vontade de levantar e ir para o trabalho. A rentabilidade nos meus afazeres cotidianos, eu já não rendo mais como eu rendia antigamente. O corpo dá sinal em todo momento. Vamos prestar atenção e a gente perceber mesmo se eu estou chegando no meu limite ou não. Peça ajuda. Vamos identificar isso e peça socorro para alguém. Comunique-se a alguém. E se está na possibilidade, busque uma terapia, porque isso é totalmente revigorante e relaxante. Muito bom. É isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação, por toda a explicação aí, por todas as dicas. Muito importante tudo que a senhora falou. Pode deixar os seus contatos para a gente, por gentileza? Claro, Gabriel. Vamos lá. DDD 11, o telefone é o 9 51 58 12 89. Repetindo, DDD 11 9 51 58 12 89. Nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Joga lá, psicóloga Elisandra com Z de Zabumba Nascimento, que vocês vão me encontrar. Tendo alguma pergunta, tendo algum outro tipo de curiosidade, pode perguntar. Ainda que eu não consiga responder na hora, aos poucos vou respondendo a cada um de vocês. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela sua participação. É isso aí, galera. O negócio é você colocar tudo diante de Deus, assim como a doutora estava dizendo, buscar realmente um tratamento, buscar sair dessa situação. Nós falávamos muito isso no início dessa conversa, desse bate-papo, a respeito do final do ano, que já estamos no final do ano, daqui a pouquinho a gente entra em 2018 e as pessoas acham que tudo vai mudar da noite para o dia. De fato, a gente vai dormir em 2017, acordar em 2018, muitos aí passam a noite inteira acordados, assistindo fogos, ou em vigília, e aí a gente acha que pronto, chegou 2018, tô 100%, vou para arrebentar. Aí chegam, passam os primeiros dias das festas, daquele descanso, volta ao trabalho, volta à rotina da escola, da faculdade, volta o mesmo esgotamento. O que você precisa fazer é você buscar diante de Deus, buscar a ajuda de Deus. Deus é aquele que renova as suas forças com asas como águias. A Bíblia diz que você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar, porque a alegria do Senhor é a sua força. Se apegue a Deus e tenha certeza que Ele sempre revigora você, te levanta e te coloca onde você deve estar, no nome de Jesus. Beleza?